Oi, meus amores, tudo bem? Vamos lá, mais uma aula, né? Nós vamos continuar a nossa apostila que vocês têm em mãos. Na aula passada nós terminamos a primeira unidade, não foi isso? E hoje nós vamos entrar na segunda unidade. A segunda unidade fala sobre operações com números racionais. O que é operações com números racionais? A gente sabe que operação é o quê? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, nos números racionais, nós vamos ter adição, subtração e multiplicação hoje. Então, o assunto de hoje vai ser o quê? Adição e multiplicação com números racionais. Quem são os números racionais? Os números racionais a gente sabe que são as frações e os números decimais, tá bom? E a gente sabe que quando tem adição e subtração, que os denominadores são diferentes, nós precisamos tirar o MMC, né? Então é isso que nós vamos trabalhar hoje. Vamos lá? Então, olha, na adição e subtração, eu tenho dois exemplos. Aqui no conteúdo fala que na adição e subtração, na operação, a gente precisa eliminar os parênteses, não é isso? Precisamos eliminar os parênteses de frações ou números decimais que vier, beleza? Então, nesse caso aqui, ó, nós temos duas frações que estão com parênteses. Então, se eles estão com parênteses, nós vamos fazer o quê? Vamos repetir esse daqui. Eu vou apagar para vocês verem, ó. Nós vamos repetir 17 sobre 24, porque tiramos os parênteses. E esse daqui, nós precisamos fazer jogo de sinal. Lembra de jogo de sinal que eu sempre te explicou? Sinais iguais soma, sinais diferentes diminui. Então, nesse caso aqui, os sinais são diferentes. Então, aqui vai ser diferente, tá, gente? Então, eu tirei os parênteses e fiz o jogo de sinais. Depois disso, o que é que vocês têm que observar quando for resolver adição e subtração de números racionais? Os denominadores. Observe que os denominadores, eles são diferentes. Então, se eles são diferentes, vocês vão ter que fazer o MMC. Se vocês, para encontrar o denominador igual, tá? Como é que eu faço esse MMC, professora? O MMC, vocês sabem que nós precisamos dos números primos. Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7. Números primos é quando nós dividimos por um e por ele mesmo, não é isso? E a gente tem um único par, que é o número 2. Então, nesse caso aqui, como eles são pares, eu vou começar com o número 2. 24 dividido por 2, 12. 6 dividido por 2, 3. E agora, eu posso dividir por 3? Pode, porque o 12 e o 3, eles são divisíveis, não é assim? Mas, como nós sabemos que no MMC não pode chegar 2, 3, 2, não, tem que ser do menor para o maior. Então, eu boto o número 2 novamente, porque o 12 ele pode ser divisível. 12 dividido por 2, dá o quê? 6. 3 não pode, nós repetimos, não é isso? O 6 e o 3 ainda pode também por 3, mas o 3 não pode por 2. Então, eu vou começar por 2 de novo. 6 por 2, 3. 3 não pode, eu repito. Agora sim. Agora que vocês vão ter que dividir por 3, tá certo? 3 dividido por 3, 1. 3 dividido por 3, 1. Depois que vocês acabarem isso aqui, vocês vão multiplicar os números primos para encontrar o denominador igual. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. Então, por isso que aqui estão os denominadores iguais, tá bom? Tá vendo aqui? Para vocês fazerem o MMC, precisa encontrar os denominadores iguais. Então, como eu tenho aqui 24, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir denominador por denominador. 24 dividido por 24, 1. 1 vezes 17, 17.
24 dividido por 6, 4. 4 vezes 5, 20. Por isso que deu 3 sobre 24. Por quê? Porque 20 menos 17 dá 3. E o sinal que está aqui conservou o sinal do número maior. E por que deu 1 sobre 8? Porque eu simplifiquei por 3. Tá bom, pessoal? Então, aqui é quando é fração com fração. Agora, eu vou mostrar a vocês como se resolvem quando tem números decimais e frações ao mesmo tempo. Então, nesse caso aqui, ó, observe aqui que aqui tem um decimal, aqui tem uma fração e aqui outro decimal. Então, todas as vezes que tiver um decimal junto com fração, vocês precisam transformar os decimais em frações. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou apagar, porque eu fiz, e eu vou fazer com vocês, para vocês entenderem como é que faz, ó. Se eu tenho 0,3, né? E depois da vírgula tem uma casa decimal, ele tem que ser transformada por 10. Porque a casa decimal é uma casinha só, tá bom? Depois da vírgula. Aí aqui eu vou repetir, porque é uma fração normal. E aqui eu vou transformar em fração. Como eu sei que depois da vírgula tem uma casa decimal, eu coloco 18 sobre 10, certo? Então, para transformar números decimais é dessa forma. Se viesse 2 números depois da vírgula, seria por 100. Se viesse 3 números depois da vírgula, seria por 1000. E sucessivamente, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu vou apagar para nós fazermos como a gente fez o primeiro, tá bom, pessoal? Quais são os números, os denominadores? 10, 5, 2 e 10. Então, eu tenho que tirar o MMC deles 4, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar por 2, porque o 10 pode dividir, o 2 pode dividir e o 10 pode dividir por 2. E vocês sabem que o número primo, o único primo é o número 2, que é par. Então, 10 dividido por 2, 5. 5 não pode, eu vou repetir. 2 dividido por 2, 1. 10 dividido por 2, 5. Pronto. Esse 5, ele pode ser dividido por 5, né? Porque ele nem pode por 2, nem por 3. Então, aqui dá 1, 1, 1, 1. Então, qual é o MMC? 10. Então, por isso que aqui está, tá vendo, ó? Todos os denominadores iguais. Então, é isso que vocês vão ter que fazer. Primeiro, vamos fazer o MMC para encontrar os denominadores iguais. Então, se os denominadores são iguais, eu vou dividir, ó. 10 dividido por 10. 1. 1 vezes 3, 3. Repito, negativo, tá vendo? 10 dividido por 5. Dá quanto? 2. 2 vezes 4, 8. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. 10 dividido por 10, 1. 1 vezes 18, 18. Por último, o que é que vocês vão fazer? Subtrair. 8 menos 3, 5, né? 5 mais 5, né? É assim? Não, olha, observe. Se aqui está negativo, 8 menos 3 vai ser o quê? Menos 5. Porque conserva o sinal do número maior. Menos 5 com mais 5. Menos por mais. Menos. Então, vocês vão eliminar. 5 menos 5, 0. Então, por isso que ficou 18 sobre 10 negativo, certo? Simplificando, vai ficar 9 sobre 5 negativo. Então, aqui só 2 exemplos de adição e subtração dos números racionais, certo, gente? Quando fala adição e subtração de números racionais, eles vão trabalhar com MMC. Lembre disso, viu? Agora, nós vamos entrar em multiplicação dos números racionais, tá certo? Como é que se faz multiplicação de números racionais, professora? Para obter a posição da vírgula no produto. Como assim? Porque números decimais, ele é fracionário, então trabalha com vírgula.
Para obter a posição da vírgula no produto, contamos quantas casas decimais possui cada número decimal e deslocamos a vírgula. Como assim? Como eu fiz aqui, ó. Certo? Então, olha, 2,34, 1,4. 2,34, a gente sabe que depois da vírgula, nós temos quantas casas? Duas. Uma, duas. Por isso que ele foi multiplicado por 100. Quantas casas nós temos depois da vírgula 1,4? Uma casa. Então, por isso que ele foi multiplicado por 10. Então, primeiro vocês vão fazer isso aqui para transformar ele em números naturais. Observe que eles estão transformados. 2,34 vezes 100, 234. 1,4 vezes 10, 14. Depois disso, é só fazer uma continha de multiplicar normal. Aqui, ó, 234 vezes 14, 3.272. Tá certo? Ou também vocês podem fazer o quê? Transformarmos os números decimais que vocês têm em fração, como eu fiz aqui. Tá? Ou vocês fazem dessa forma ou dessa. Então, nesse exemplo aqui, para transformar, vocês têm que observar o quê? A quantidade de casas que tem depois da vírgula. Então, para vocês transformar em fração, aqui tem 2,4. Então, eu vou ter que transformar ele em 24 sobre 10, porque só tem uma casa depois da vírgula. Aqui tem uma casa depois da vírgula, que é 1,2. Então, ficou 12 sobre 10. Então, depois que vocês transformarem, é só multiplicar as frações. Observe que os denominadores ficam iguais, tá certo? Aqui na multiplicação, vocês não precisam tirar o MMC. Só vai tirar o MMC em quê? Em adição e subtração. Só tira o MMC em adição e subtração. Em multiplicação, observe que os denominadores são iguais. Então, é 24 vezes 12, 288. 10 vezes 10, 100. Se vocês dividirem, vai encontrar números decimais. Beleza, pessoal? Entenderam? Qualquer coisa, se não entenderam, volta o vidinho, que não tem como a gente conversar, né? Não é isso? Porque nós não estamos presenciais. Então, se vocês não entenderem, volte o vídeo novamente e preste atenção com detalhes, como o tia fez. Certo? Aqui é a aula de hoje e quando eu postar a atividade, vocês pegam e vão fazendo a atividade, assistindo a videoaula e fazendo a atividade que fica mais fácil. Beleza? Tchau, até a próxima aula.